que a bendita paz de Jesus Cristo, aquela paz definida por Ele mesmo, quando Ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz tão doce, tão gloriosa, esta paz dada por Ele, que é chamado também o Príncipe da Paz, que ela possa dominar completamente a sua vida, de toda a sua casa, que seus familiares possam experimentar esta verdadeira paz. Cada dia, Deus me oferece o privilégio de chegar até você, plantando no seu coração a bendita semente que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus traz ao nosso coração um alento, um refrigério. A vida só é vida quando nós a vivemos segundo os princípios da palavra do Senhor. Há um momento na nossa história, quando Jesus nos encontra, quando nós encontramos Jesus. Aí você pode dizer assim: mas pastor, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Não, você pode ter tido o conhecimento dele desde que você nasceu, sobre história, sobre ele. Mas há um momento quando você tem aquela decisão de segui-lo, aquele momento quando você entrega a sua vida a ele. Há um momento quando há um divisor tão profundo na sua história, semelhante à própria divisão dos anos. Hoje nós estamos vivendo o ano de 2010 depois de Cristo. Existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ou seja, a vida de Jesus não apenas dividiu a história da humanidade, mas vai dividindo a história de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa tem a sua história mudada depois que ela conhece a Jesus. Na minha vida, foi no dia 19 de maio de 1966, quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu passei a segui-lo. Existe um Márcio de antes e um Márcio depois de Jesus. Para você saber um pouco disso, eu estou aqui com a Bíblia aberta. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9, em um único versículo, a história, há uma biografia de um homem que Jesus encontrou com ele e ele passou a seguir, um antes e depois. Preste atenção, diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A mensagem do Evangelho é tão simples. Tantas pessoas são assim, tão complicadas, sabe? Tem gente que complica demais a fé, complica os ensinos. Sabe, seguir Jesus é uma aventura fascinante. Seguir a Jesus é uma coisa tão gloriosa, tão linda, tão gloriosa. Diz aqui o texto que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Para os judeus, um coletor de impostos era a pessoa mais execrável. Era aquela pior pessoa que podia existir. Era a função mais degradante que tinha, porque ele cobrava impostos para os romanos. Ou seja, ele cobrava impostos ali dos judeus para o Império Romano. Mas Jesus, quando passou por ali, diz o texto, viu um homem. Ele não viu um coletor de impostos, ele viu um homem. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: ah, eu estou vendo um médico, eu estou vendo um juiz, eu estou vendo um engenheiro, eu estou vendo um pedreiro, eu estou vendo um motorista. Não, Jesus sempre vê o homem. Ele não vê simplesmente aquilo que nos qualifica, ou esses adjetivos da nossa profissão, do nosso trabalho. Sabe, Jesus viu um homem. Era um homem que era coletor de impostos. Era um homem com uma função ou um emprego execrável, terrível. Esse homem era amaldiçoado todo dia, toda hora, porque ele cobrava impostos. Era aquela pessoa assim, tão despótica, tão odiada. Mas diz o texto que Jesus chega ali e vê um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Como eu gosto dessa expressão, porque Jesus te vê. Ele não importa quem você seja. Talvez você seja uma prostituta, mas Jesus vê uma mulher. Talvez você seja um ladrão, ele vê um homem. Talvez você seja aquela pessoa mais desqualificada, ele vê um homem. Ele não vê o seu comportamento, ele vê você. Sabe por quê? O seu comportamento não é você.
Sua vida, se você se entregar a Jesus, vai mudar completamente. E quando Jesus passou ali, viu aquele homem na coletoria chamado Mateus, Jesus apenas disse assim, segue-me. Jesus não falou para ele assim, olha, vem após mim, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. Não, ele disse, segue-me, segue-me. Mas foi uma palavra tão forte, tão poderosa, porque as pessoas sempre se aproximavam de Mateus quase que para jogar pedra neles ou jogar excremento nele por aquilo que ele fazia. Mas Jesus não nos vê por aquilo que nós fazemos. Ele vê aquilo que ele pode nos ver se nós o seguirmos. Sabe, a nossa fé não é simplesmente alguma coisa intelectual ou doutrinária. A fé cristã é seguir Jesus. É pena que hoje tem tantas pessoas que seguem religião, seguem igrejas, mas há uma diferença tremenda, abismal, entre seguir Jesus e seguir simplesmente uma igreja. Por isso Jesus diz para Mateus, segue-me. E sabe o que ele fez? Ele não disse assim, eu vou pensar, volta daqui uns dias. Não, diz o texto exatamente assim. Ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Quem sabe durante todo aquele tempo que Mateus estava ali sentado na coletoria, ele estivesse sempre falando com ele mesmo, um dia eu quero sair desta vida, um dia eu quero abandonar esse lugar, um dia eu quero deixar esse emprego, essa situação tão cômoda, que eu ganho tanto dinheiro, mas não é isso, um dia. E esse dia chegou quando Jesus chegou. E Jesus disse para ele apenas isso, Mateus, segue-me. Hoje também é o seu dia. Jesus olha para você. Não importa como tenha sido sua vida até agora. Não importa como tenha sido seus caminhos até agora. O mesmo Jesus, com o mesmo poder, com a mesma compaixão, com a mesma misericórdia, volta para você agora e diz assim, segue-me. Mateus se levantou e o seguiu. Você também pode tomar a mesma atitude. De sair dessa posição tão cômoda, ou essa posição que você diz assim, não tem jeito mais, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Seu destino está em suas mãos. Você escolhe. Escolha como Mateus. Escolha levantar dessa situação. Escolha vir para Jesus. Nós queremos te ajudar para isso. Escolha levantar agora, tomar o telefone e ligar para esse número que está aí. 3429-9550. Escolha fazer isso. Ligue 3429-9550. Nós vamos orar com você. Vamos ouvir você e queremos abençoar a sua vida. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar com a Bíblia aberta para continuar a profetizar vida para o seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.